Olá, meu nome é Mariana Maciel, eu sou aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, estou cursando o 9º semestre e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica. O título do meu projeto é Análise das variáveis jurídicas do Sul Global sobre fluxo de dados pessoais e seus limites, sob enfoque comparado do modelo TLICS. O meu orientador foi o professor Márcio Iori Aranha e para apresentar a minha pesquisa eu vou compartilhar uma tela com vocês. E os países escolhidos para essa pesquisa foram o Vietnã e o Camboja, 2 países do Sudeste Asiático. Aqui um sumário sobre os tópicos que eu irei discutir, farei uma breve introdução, em seguida apresentaria a metodologia, trarei os resultados encontrados e, por fim, uma conclusão. Com o avanço das tecnologias da informação, estamos percebendo diversas mudanças nas relações econômicas, políticas, sociais, e isso traz novos desafios ao direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, os quais já têm sido endereçados tanto pelo meio acadêmico como pelo meio político, como se observa na proliferação de artigos econômicos, de pesquisas, como o presente projeto de iniciação científica, e também pela elaboração de leis e formulação de políticas públicas. Em um contexto no qual o fluxo internacional de dados e informações é reconhecido como um elo que mantém a economia global, não é possível mais pensar a privacidade apenas em um nível nacional. Assim, é importante que haja uma interoperabilidade legal de estruturas de proteção de dados para garantir o sucesso das trocas de informações entre os diferentes países. Daí a importância de um estudo comparado como este. O objetivo do presente estudo, portanto, é identificar as variáveis jurídicas e institucionais do fluxo de informações e proteção de dados no Vietnã e no Camboja e analisar a comensurabilidade entre estas e as variáveis identificadas nas regulações brasileira e europeia. Como metodologia, foi utilizado o modelo TLICS, Telecommunications Law Indicators for Comparative Studies, o qual permite ao intérprete construir uma sequência de variáveis interrelacionadas aderentes à cultura jurídica de um país quanto à efetividade da proteção de dados pessoais e da privacidade. Essa é uma ferramenta operacional que serve para compreender a relação entre teorias jurídicas de interpretação normativa e a identificação de variáveis institucionais para análises comparadas. Foram utilizados também recursos de revisão de literatura, pesquisa do arcabouço normativo e da prática jurídica e análise dos processos de aprovação das leis gerais. As variáveis foram identificadas e foram registradas em um formulário de coleta, para ao final serem comparadas às legislações brasileira e europeia. Como resultado, temos que o Vietnã não possui uma legislação única e abrangente sobre a questão da proteção de dados pessoais. O direito à privacidade é um direito constitucional no país, existem documentos legais esparsos e setoriais que trazem a proteção de dados pessoais. Os mais importantes seriam a Lei de Cibersegurança e a Lei de Segurança da Informação em Rede, e através da análise desses documentos foi possível identificar algumas das variáveis jurídicas. Destacar, porém, que o ministro da Segurança Pública informou que há um projeto de decreto em proteção de dados pessoais que tem o objetivo de consolidar todas as leis e regulamentos sobre esse tema em um único documento abrangente. Esse projeto ele foi liberado para consulta pública em janeiro de 2021. Assim, a gente observa que há uma mobilização pelo estabelecimento de um regime unificado para a proteção de dados. Quanto ao Camboja, também não há uma legislação específica e abrangente. No caso do Camboja, foram identificadas menos legislações sobre esse tema. A mais importante que poderia ser citada seria a Lei de Comércio Eletrônico, promulgada em novembro de 2019, a qual dispõe sobre a proteção de dados do consumidor coletados no curso das comunicações eletrônicas. Portanto, é uma lei bastante restrita quanto ao seu escopo. Ela protege apenas os dados em meio virtual. Aqui eu trago as variáveis, mas o que podemos concluir de tudo isso é que com a entrada em vigor do GDPR em maio de 2018, tem-se uma mobilização, um movimento pela proteção de dados pessoais. Esse tema já tem recebido atenção dos legisladores, mesmo nos países em que ainda não há um regime unificado e abrangente. Nesse contexto de intenso fluxo internacional, é muito importante assegurar esses níveis adequados de proteção. Então, espera-se que os países do Sul, do Leste e do Sudeste Asiático elevem seus padrões como uma estratégia para se manter no cenário internacional. Obrigada pela atenção.